Olá, irmãos, graça e paz. Estamos de volta, Mais uma vez com o nosso estudo e hoje iniciando um assunto dentro da libertação que já víamos, melhor dizendo, discorrendo e hoje estamos iniciando a nossa última fase, que é o resgate da maldição. Nós vamos falar daqui para frente. Então eu quero começar dizendo que eu e você fomos resgatados da maldição. Mas a pergunta é como, Isso aqui é de suma importância. Eu quero ler Gálatas 3, do verso 13 ao 14, que diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse é o nosso texto básico em que nós vamos trabalhar. Primeiro diz que ele fez, primeiro diz aqui o que ele fez, melhor dizendo, Que ele fez, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não é só uma profecia do que Cristo viria a fazer, mas uma intenção de Deus, foi um plano intencional, Deus quis fazer, essa é a verdade, ele tomou essa iniciativa. Como esse problema teria de ser resolvido, ou como é que ele seria resolvido? Qual o motivo de tudo isso? Uma pergunta que a gente precisa pensar. A Bíblia responde essa pergunta para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo. É para isso. Esse foi o objetivo, E como realmente chegou em Cristo, Muito bem, ele chegasse através de Jesus, o Filho de Deus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O plano de Deus não era só resolver o problema da maldição, porque se fosse só esse, ia ficar deficiente, Então não era só esse. Deus queria mais liberar a bênção para cada um de nós. Esse era o objetivo, mas como a maioria dos pregadores tem ensinado esse texto hoje? Essa é a pergunta. Como é que tem se ensinado? A maneira como eles ensinam tem nos levado em uma direção que eu acho um pouco perigosa. E por quê? Quando o texto diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, precisamos questionar que tipo de maldição é essa, Se houve uma maldição, que tipo de maldição era essa que a Bíblia está se referindo? O que realmente isso quer dizer? Precisamos pensar sobre isso, Do que está falando? Porque precisamos entender. Porque não adianta falar de algo que você não sabe, que você está sendo liberto do quê? Do que você não tem conhecimento, do que se trata. Porque às vezes a pessoa fala, mas não
tem a mínima ideia do que é. Você está sendo resgatado do quê? Ou de quê ou do quê? Isso é de suma importância. A valorização do resgate fica comprometido quando você não sabe a que se refere. Você está sendo resgatado, mas não sabe de que está sendo resgatado. O texto está falando de maldição em duas perspectivas. É preciso levar em consideração isso, né? Ele fez maldição, ou se fez maldição em nosso lugar, é uma troca. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Nós merecíamos a maldição que era, no caso, a maldição que era minha, a maldição que era sua, ou vamos dizer, a maldição que era nossa, né? Ele tomou sobre si. Então, compreendendo o que aconteceu. O texto diz como está escrito, e a pergunta é, onde? Se está escrito, onde é que está escrito? E essa é uma referência ao livro de Deuteronômio, no capítulo 21, verso 22 a 23, que eu quero ler para você. O texto diz assim: se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. É isso que está escrito em Deuteronômio 21, 22 a 23. Então, vejamos. Quando a Bíblia diz, né, sobre, ou melhor, vamos dizer, o que a Bíblia diz sobre esse texto. O que a Bíblia fala sobre essa questão da maldição? A Bíblia diz muito pouco sobre o condenado à morte. Quando você começa a examinar os textos bíblicos, não é muita coisa. O condenado não podia ficar sequer de um dia para outro no madeiro. Jesus foi tirado da cruz no mesmo dia e colocado no túmulo. Quando o pecado era cometido, quem pecava já estava amaldiçoado. Levantar no madeiro não era o que fazia ser amaldiçoado, porque às vezes as pessoas entendem que, neste caso, a pessoa era amaldiçoada porque estava no madeiro. Não, no madeiro ele era exposto, né? Quando ele ia para o madeiro, na verdade, ele já era amaldiçoado. No madeiro apenas ele era exposto, né? Levantar no madeiro tinha a ver com a condição pela qual ele era exposto. No Novo Testamento, temos menção sobre o texto como se cumprindo em Jesus e em muitos outros textos. Jesus não foi amaldiçoado porque foi levantado no madeiro, né? E sim porque voluntariamente se ofereceu em nosso lugar para tirar a maldição que era nossa. Quando a Bíblia fala de maldição, ela fala de maldição da lei. Então, presta atenção nessa palavra. Isso aqui é que vai esclarecer. Ele fala de maldição da lei. Veja Deuteronômio 11, verso 26 a 29. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste, quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra
a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Então, Deus disse: eu ponho diante de vós as duas coisas, ou condições. Se obedecer a minha lei, recebe bênção, né? Se não obedecer, recebe maldição. Então, a lei não propunha a maldição como querem dar a entender. Tem gente que acha que a lei é que causava sua maldição. Não. Ela propunha as duas coisas. Ela propunha as duas coisas. Bênção para aqueles que obedecessem, maldição para aqueles que desobedecessem. Quando vocês chegarem à terra prometida, disse Deus ao povo de Israel, vocês colocarão 6 tribos no monte Gerizim e 6 no monte Ebal. É o que está escrito. Isso aconteceu nos dias de Josué. E eles mesmos pronunciaram tanto a bênção como a maldição, de acordo como está em Deuteronômio 27, de 11 a 13. Eu quero ler o texto. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, então estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Simeão, Levi, Judá e Isacar, José e Benjamim. E estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Deus fez isso para lembrar a todo mundo: se obedecer, bênção; se não, maldição. Veja Josué, capítulo 8, verso 33 a 35. Eu quero encerrar aqui para não ficar muito grande, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o entendimento de Israel sobre a lei, como é que eles viam a lei. Por hoje ficamos por aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.